50 dias de transformação. Devocional diário. Transformado através de uma espiritualidade saudável. Dia 4. Cristo. A finalidade da lei de Deus. Uma espiritualidade saudável começa sabendo que o sacerdote para acessar a presença de Deus agora é Jesus Cristo, conforme nos ensina a Bíblia. Mas e todos os outros rituais que eram executados no Antigo Testamento, tais como circuncisão, guardar o sábado literal, sacrificar animais, impedir que pessoas com qualquer tipo de incapacidade física adentrem o templo, não comer alguns tipos de alimento, entre outras coisas, ainda precisam ser executados? A espiritualidade saudável é realizá-los ou não realizá-los? Estas dúvidas trouxeram confusão muitas vezes durante a história, por falta de saber como relacionar duas coisas: a lei moral e a lei cerimonial. No Antigo Testamento existem dois tipos de leis que expressam nosso relacionamento com Deus e precisavam ser cumpridas: a lei moral, ou mandamentos, que continuam sendo exigidos que se cumpram até os dias de hoje, e a lei cerimonial, que fala dos rituais que deveriam ser feitos para cultuar a Deus. O autor do livro de Hebreus, no capítulo 9, nos explica qual a função da lei cerimonial no Antigo Testamento e se devemos executá-las depois da morte de Cristo na cruz do Calvário ou não. Nos versículos 1 a 8, ele descreve tudo o que acontecia no templo, falando cada parte do tabernáculo, forma de culto e dos sacrifícios que eram realizados conforme determina a lei cerimonial. Depois, de maneira surpreendente, diz em Hebreus 9, 9 e 10. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma. Com estes dois versículos, ele nos ensina que o culto do Antigo Testamento, com todos os seus rituais e apetrechos, eram uma parábola, ou seja, tinham uma função pedagógica. Foram determinados com a intenção de ensinar uma moral, um princípio que era mais importante que os próprios rituais, pois, como o fim do versículo mostra, os rituais teriam que ser feitos até o tempo da reforma. Depois, poderiam ser abandonados por terem cumprido sua função pedagógica. Portanto, manter alguns rituais que eram realizados no período do Antigo Testamento e não foram mais feitos pelos apóstolos e pela igreja no Novo Testamento não é sinal de espiritualidade saudável, pois esses rituais eram temporários. Sinal de espiritualidade saudável é entender qual princípio eles ensinam. Mas qual era o princípio que os rituais prescritos na lei cerimonial e na aliança do Antigo Testamento queriam ensinar? O texto de Gálatas 3:24 tem a resposta. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Todos os rituais do Antigo Testamento que fazem parte da lei cerimonial eram realizados para nos conduzir a Cristo, com a finalidade de entendermos sua missão na cruz e o verdadeiro significado de sua morte para a nossa vida. Temos, uma vez mais, a confirmação do caráter temporário desses rituais no texto de Romanos capítulo 10, versículo 4, que diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A palavra fim significa finalidade, propósito. Ou seja, com Cristo, a lei cerimonial encontrou seu propósito final,
O tempo da reforma é a morte de Cristo na cruz do Calvário, que além de determinar o fim dos rituais da lei cerimonial, mostram a sua real finalidade, apontar para Cristo. Você está trazendo elementos temporários da lei cerimonial do Antigo Testamento, pensando ser sinal de espiritualidade saudável? Se estiver fazendo isso, você precisa de transformação, porque, em primeiro lugar, todos os elementos do culto do Antigo Testamento apontam para a missão de Cristo na cruz. Ele é o cumprimento de tudo o que os rituais ensinavam. Em segundo lugar, mais do que executar rituais que eram temporários e que hoje não acrescentam nada na nossa vida espiritual, crer na morte de Cristo na cruz é o verdadeiro sinal de espiritualidade saudável. E em terceiro lugar, continue conosco nessa jornada dos 50 dias de transformação para saber mais de como desenvolver uma espiritualidade saudável.